Gente, vamos continuar ainda falando de eleições nesse primeiro bloco. As negociações entre o PDT e o PSB avançaram algumas casas, né? Os dois partidos já teriam acertado em vários estados. Faltariam apenas São Paulo, de Márcio França, e outros palanques menores, né? Com a expectativa de fechar uma aliança nacional, o PDT tem discutido a indicação do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, para o posto de vice de Ciro Gomes. A princípio, a legenda queria que a vaga fosse ocupada por um empresário do Sul ou da região Sudeste. Lacerda era empresário, né? E ele é amigo de Ciro Gomes há anos. Foi, inclusive, o número 2 na época que o ministro era da Integração Nacional, né? Quando o Ciro era o titular da pasta. Eu me lembro que a gente tratou do Ciro no começo da semana também, e vocês, inclusive, descartaram, né, essa possibilidade quando se ventilou o nome do Benjamin Steinbrück. Vera, o que você acha agora desse nome do Márcio Lacerda? Você acha possível uma aliança que pode acontecer? Enfim, o que você apurou sobre esse respeito? Apurei bastante, Patrick. Eu falei com muita gente que está nos dois lados desta negociação nos últimos dias, tá? Ela avançou de fato muito. O PSDB esteve com o Lupe e ele esteve também com a viúva do Eduardo Campos, a Renata Campos. E deve ter uma nova rodada de conversas aí, incluindo o próprio Ciro Gomes. Ele deve ir e refazer esse mesmo périplo. Eles saíram das reuniões com algumas tarefas. Essas tarefas dizem respeito a tentar diminuir as resistências onde elas ainda existem. Notadamente em São Paulo, porque é a grande sessão importante, a única sessão importante que tem óbice a essa aliança. O resto é Amapá, onde os dois grupos não se dão há muito tempo, Rondônia, onde o PSB tem o governo e conta com a oposição do PDT, e o Rio Grande do Sul, onde eles estarão em palanques opostos, mas não chegam a ser inimigos. Esses são os 3 estados a que eu me referi nessa nota do BR-18, que serviu de base aqui para a nossa manchete. Então é isso, Patrick, as coisas estão caminhando, elas caminharam algumas casas nessa semana. As opções do PSB hoje estão entre ir com o Ciro ou ir solteiro. Ir solteiro faz com que o partido perca um ativo, o seu tempo de TV se dissipa entre todos os candidatos. Pode até ajudar os palanques estaduais, mas faz com que o partido deixe de ter relevância, deixe de estar representado no plano nacional e, portanto, não seja um aliado de primeira hora em caso de vitória. O que os dirigentes PCBistas me dizem é que entre ir solteiro e ver o seu tempo de TV se dissipar sem ser influente, vale mais a pena estar com um candidato e liberar aqueles que não concordam com esse candidato para fazer o que quiser das suas respectivas vidas. Isso é comum no Brasil, isso acontece corriqueiramente, tem palanques mistos, palanques híbridos, candidatos à presidência que tem mais de um palanque num estado, etc. Essas criaturas bem brasileiras do folclore brasileiro existem e são comuns em todas as eleições. Então, eles estão, de certa maneira, sim, encantados com o Ciro. E o Márcio Lacerda cumpre todos esses papéis que você falou, e, portanto, é um bom candidato a vice, e agregue a isso ainda o fato dele ser um dos homens mais ricos do Brasil. É riquíssimo, empresário, e disposto, portanto, a bancar uma parte de uma campanha num ano em que dinheiro é uma coisa, uma mercadoria em falta na gôndola. Então, eles estão sim conversando. Tem hoje aí um zoom de Josué Gomes, a gente vai falar isso depois. Era outro vice que o Ciro tinha em mente, mas agora ele está embicando para esse lado do PSB. E detalhe, os PCBistas não fazem cara feia nem para TPR e PP na chapa, tá? Eles dizem, tá valendo, tudo bem, a gente sabe que talvez tenha que fazer uns acenos mais ao centro-direita para ganhar, etc, etc. O Marcelo Madureira, o que você acha desse nome, Márcio Lacerda, o empresário Márcio Lacerda, como vice aí do Ciro Gomes? O que você pensa a respeito? Eu vejo mais a questão dos partidos, né? São partidos, PDT, PSB, partidos que não me dizem respeito, né? E é interessante porque dessa negociação não escapa, não ventila um fiapo de proposta, uma ideia,
né? É negociação de balcão, de toma lá da cá, né? Então você é empresário, você tem dinheiro para a campanha, você tem caixa para a campanha, eu te dou aquilo outro, você me dá isso, aquilo. Cara, e não ventila nenhuma ideia. E se o país estivesse numa situação normal, já seria um absurdo. Na situação em que o Brasil se encontra, né, grave, nesse momento grave que nós atravessamos, em que mais você precisa, né, dos nossos homens públicos e tudo, você vê esses dois partidos que havia, né, um PDT do Carlos Lupe, né? Quem é Carlos Lupe? Para mim é um grande oportunista, né? Aqui veio Carlos Lupe, que advoga, que ideias tem Carlos Lupe para o Brasil? Que ideias tem o PDT para o Brasil? Zero, nenhuma. Isso é uma coisa que você pode dizer para o PSB. Então, isso eu só tenho a lamentar. Eles não dizem nada e eu arriscaria dizer, não dizem nada para o eleitor também. Hoje tem um artigo interessante do Fernando Gabeira, do Estadão, que mais ou menos fala um pouco disso, né? Os partidos não se deram conta ainda das mudanças, né, do eleitorado, as mudanças da política. Eles continuam lá no seu mundinho, né, sem perceber que as coisas não são mais como era antes. Carlos Andreasa. O PSB, até outro dia, compunha, não nos esqueçamos, compunha o governo Temer. Tá? Aí teve essa esperança de relevância, na verdade serviria de escada para um projeto oportunista do Joaquim Barbosa. A casa caiu. E a ideia é coerente, portanto, a ideia de que o PSB esteja encantado com Ciro Gomes. É coerente porque, em primeiro lugar, mostra um partido sem caráter. E caráter no sentido de identidade, tá? Por favor. Um partido que está desesperado, de outro lado. Porque encantar-se com Ciro Gomes, sendo Ciro Gomes quem é, com o seu histórico de cumprimento de acordos, com a sua passagem de espectro político da arena para o PDT, para essa esquerda que ele criou para si. Alguém que seja de esquerda de verdade crava um tostão no Ciro Gomes como capaz de representar esse projeto, seja lá o que for, certamente péssimo para o Brasil? Então vocês vejam o seguinte, o arranjo do ponto de vista pragmático, objetivo, sem caráter faz sentido. É, em certo sentido, bom até para o PT, porque tira o Márcio Lacerda da disputa a governador de Minas Gerais, liberando um pouco esse espaço para o Fernando Pimentel. Mas e aí? E aí? Para onde vai isso? A minha leitura é a seguinte... E o PSB parece cometer sucessivos erros. Sempre foi linha auxiliar do PT, satélite do PT. Está apostando no Ciro Gomes agora. Mas eu registro aqui, lembro, que o PT, enquanto o Lula estiver preso e não tiver indicado lá na frente, no limite, o seu ungido, aquele que representará o lulismo na urna, aquele que será, portanto, o Lula na disputa... Até lá o Ciro pode curtir essa onda de crescimento de 9%, 10%. Quando o Lula indicar o seu Lula de 2018, o PSB vai ver que errou. Alguma coisa, Vera, sobre esse tema? Sim, eu acho que não. Eu não concordo com essa análise do Andreasa, porque os candidatos a Lula são todos eles muito pangaré para essa eleição. O Fernando Haddad não tem a menor condição de se criar no Nordeste, que é onde o Ciro Gomes alcança os seus melhores índices. Não tem condições de se criar com esses aliados que olham para ele e o acham paulista demais, não vão com ele e não vão com o PT, por conta do que a gente vem falando aqui ao longo do tempo, do projeto hegemônico do PT, da maneira como o PT trata os aliados, haja visto o que está fazendo agora com o próprio Ciro Gomes, e pelo fato de que eles sabem que não tem guarida num projeto nacional do PT, não vão nunca ter uma contrapartida. Então, eu não acho que está de todo errado a análise conjuntural que os partidos fazem ao não olhar o PT como destinatário desse apoio.
Eu acho que o PT, eu e o Andreas, a gente diverge nisso. Eu acho que o PT vai comer grama nessa eleição. Vai comer grama nacionalmente, na maioria dos estados vai conseguir reeleger alguns governadores, mas vai suar em outros, e aqui em São Paulo vai passar vexame. Que é onde o partido sempre foi forte, tá? Vamos pensar que, o Lula vence no Nordeste, não sei o quê, mas o lugar onde o PT de onde ele sempre deu as cartas na política brasileira, foi em São Paulo. Zé Dirceu é de São Paulo, Palocci é de São Paulo, Lula é de São Paulo, todos os grandes líderes políticos do PT, até que todos eles caírem em desgraça, eram de São Paulo, José Genuíno, Aloysio Mercadante. Então, por mais que o PT ainda tenha um enclave no Nordeste, esquece, acabou como uma opção nacional. Eu não vejo essa força do Lula direto do cárcere, não. Fala, Andreas. A gente diverge pouco, eu e Vera. É que eu, infelizmente, aposto, infelizmente, na capacidade muito forte de transmissão de votos do Lula. E a esse cenário nós não chegamos ainda. Nós chegaremos no momento em que, formalmente, ele estiver impedido de ser o candidato e indicar o seu nome, seja quem for, para representar ele, Lula. E aí entra um outro componente nordestino, essencialmente, muito importante, que é associado à marca do PT. E que é algo que eles sabem manipular muito bem, inclusive em termos narrativos. O Bolsa Família. O programa do Bolsa Família. O discurso de que só eles, petistas, só o lulismo pode garantir a manutenção e a ampliação desse programa. Ainda que não seja verdade, todo mundo parece comprometido com isso, o discurso é influente. Quando a campanha começar, o Lula tiver de indicar o seu nome, as forças de esquerda, o voto da esquerda vai se reequilibrar e o PT, que não é o PT, é o lulismo, na minha análise, se manifestará ainda hegemônico, colocando Ciro Gomes em seu devido lugar. Mas isso tudo é pequena divergência de uma visão muito parecida que eu tenho com a minha irmãzinha Vera Magalhães.